Olá, meus amigos e minhas amigas! Estamos de volta em mais uma edição do Psicologia em Podcast. E hoje a gente vai falar de um assunto que é bastante, eu diria, preocupante e ao mesmo tempo também interessante. Nós vamos falar sobre o que hoje, Silvia Navarro. Olá para você! Olá, Ulisses. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito recorrente, não só nos consultórios, mas nas rodas de amigos, nas famílias, enfim. Nós vamos falar de ciúmes. Pois é, ciúme, né? Ciúme mata, infelizmente mata. E por que que mata? Porque há pessoas que não estão preparadas para lidarem com esse sentimento que, pelo menos na minha compreensão, até onde eu já ouvi especialistas falando, e eu particularmente acho isso, é uma questão relacionada à posse, né? A pessoa que tem a outra como sua propriedade, porque o ciúme nada mais é do que isso. Esse ciúme você pode ter de diversas maneiras, né? Você pode ter ciúme do seu carro. Eu já vi homens falando: eu tenho mais ciúme do meu carro do que eu tenho da minha mulher. O que eu, particularmente, sem querer criticar ninguém, pelo amor de Deus, mas eu acho isso inadequado, porque quando você tem apego material, ainda mais, por exemplo, um carro que com o passar dos anos ele vai se desfazendo, ele vai ficando velho, ele vai se deteriorando, e aí a pessoa fala, eu tenho muito ciúme do meu carro, mas não é só isso, é ciúme dos filhos, é ciúme da casa, é ciúme de amigos, ciúme que pode surgir por diversas maneiras. E essa é uma sensação que ela acaba trazendo muitos malefícios, principalmente para a pessoa que sente ciúme. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu mesmo já fui assim muito ciumento, né? Principalmente, como eu digo aqui, né? Na minha fase de juventude. Eu acho que assim muita coisa mudou na minha vida com o passar dos anos. À medida que esses cabelinhos foram ficando brancos, que eles foram embranquecendo, muitas reflexões eu fui fazendo e, obviamente, fui melhorando. Não quero dizer que eu seja um santo, né? E nem quero dizer que eu evoluí a ponto de ser hoje uma pessoa completamente diferente. Mas mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Eu fiz uma reportagem. Isso foi em 2010, quando eu trabalhava lá na TV Record de Ribeirão Preto, apresentava lá o programa Balanço Geral. E aí eu fui fazer, numa cidade vizinha, fui fazer uma reportagem de um senhor que havia construído o próprio caixão e deixava esse caixão no quarto dele, né? Então, na conversa que eu tive com ele até na entrevista gravou isso, ele me disse: a velhice prepara o homem para a morte. Então, à medida em que você vê que, eu, por exemplo, eu que já passei dos 60, né, e à medida em que você vê que você tem muito mais passado do que futuro, né? Então a vida é assim. E quanto tempo mais a gente tem pela frente? Se eu viver muito. Vamos dizer que eu viva 100 anos. Eu só tenho mais 40. Aliás, nem 40, mais 38. É muito pouco tempo que resta pela frente. Então, à medida que você vê a. Eu sempre brinco aqui, né, com os meus amigos, em casa, com a família, eu falo: o árbitro já consultou o cronômetro. Daqui a pouco ele apita a final de jogo, né? E é isso, cara. A vida é mais ou menos assim, né? E ela passa num piscar de olhos, ela passa de forma muito rápida. Então, com o passar do tempo, você vê que muita coisa deixou de fazer sentido. E uma delas é o ciúme, né? Que é esse sentimento de posse. E esse sentimento, cá para nós, é um sentimentozinho complicado, né, Silvia? O que você acha? É, sim, Ulisses. Entram duas questões aí que você colocou, que é o sentimento de posse e muitas vezes, né, da pessoa que é ciumenta, a insegurança. Ela se sente insegura em relação a outra pessoa, muitas vezes até algum sentimento de inferioridade, alguma questão assim, aonde eu já ouvi muitas vezes, né, algumas pessoas, isso homens e mulheres, tá? Não tem uma preferência aí não. Aonde diz, eu tenho ciúmes porque eu sei que eu não sou boa o suficiente para ele, ou eu não sou bom o suficiente para ela. E é bem capaz que ela ache alguém melhor do que eu e vice-versa, né?
Então, são muitas as questões que envolvem o ciúme além da posse, né? Tem a questão da posse, sim, mas tem muito presente a questão da insegurança, que é uma insegurança da pessoa nem só em relacionamentos amorosos. Isso entra em amizade, duas pessoas muito amigas, entra uma terceira pessoa nessa amizade, pronto, né? A amizade já começa a apresentar defeito. Né? E aí algumas pessoas falam, né? A amizade tem prazo de validade. Depende, né, de como você lida com essa amizade. Tem pessoas que ficam anos sem se falar e quando voltam a falar é como se tivessem conversado na noite anterior. Por quê? Porque não existe posse, não existe insegurança, muito pelo contrário, existe segurança. Eu sei o quanto eu sou importante na vida daquela pessoa, então, o quanto a pessoa é importante para mim, então, ok, eu não tenho esses ciúmes. Ou se por um acaso os caminhos se desencontrarem, não é porque eu não sou boa o suficiente, ou ele não é bom o suficiente, ou o amigo não atende mais as minhas expectativas, mas sim porque eu estou direcionando a minha atenção para um outro lugar que diverge da pessoa que está ao meu lado. Então os caminhos se separam aí. Mas isso é sempre muito difícil das pessoas lidarem, né? E essa forma que a gente fala aqui seria muito civilizado e seria ótimo, né? Se existisse em todos os relacionamentos, mas infelizmente não é assim que acontece, né? Pois é, só que muitas vezes a gente vê que por ciúme o marido mata a mulher, ou a mulher que mata o marido, ou ele espanca a mulher, ou acontece alguma coisa de violência, né, em que aí você começa a imaginar, né, a que ponto que chegou este casal. Agora, será que é só insegurança ou existe algum outro fator além disso, né? Porque quando a violência ela é tamanha que pode inclusive chegar à morte, aí eu já acho que se tratou, não sei, é o que eu acho, eu não sei se tem procedência o meu pensamento, a minha reflexão, não, mas me parece que se trata de uma doença, não seria isso, não? Sim, aí entra a posse que você falava, né? E uma coisa que vem muito, né? Que às vezes a gente ouve, mas ela mexeu com o meu bril, ela me desonrou. É como se o outro tivesse que manter a sua posição. Então eu me sinto ofendido pelo que o outro fez. Como eu me sinto muito ofendido, eu vou lá e acerto as contas com esta pessoa. É claro que isso só vai acontecer se essa pessoa tiver um grau de agressividade muito alto dentro dela. E às vezes a gente ouve assim, né? Nossa, mas ele foi sempre uma pessoa tão calma, me passava que era uma pessoa tão boa. É uma pessoa boa, ele é até uma pessoa calma. Só que ele tem uma agressividade que ficou ali dentro, não trabalhada, que provavelmente é em cima da insegurança, dessa necessidade de ter o outro para se autoafirmar, que também isso existe muito, né? Então, como assim a outra pessoa não fez jus a tudo isso que eu sinto por ela? Como que ela teve a capacidade de me trair? Como ele teve a capacidade de me trair? Como a pessoa fez isso comigo? Então eu vou lá e vou à forra, né? Eu vou limpar a minha honra, não era assim que as pessoas falavam antigamente, né? Eu vou lá limpar a minha honra. Então aí vem a outra coisa, né? Eu dei a minha honra na mão do outro e o outro está quebrando, sujando a minha honra, né? Então isso sim é visto também como uma doença, porque leva a outras coisas, né? Então é a insegurança que leva à agressividade, que leva a uma morte. Então esta pessoa não sabe controlar os seus instintos, essa pessoa não tem condições de lidar com o emocional dela, tem um emocional muito debilitado. Você sabe que um caso emblemático e foi exatamente uma coisa dessa natureza, assim, foi o caso do Doca Street, lá nos anos 70, foi meados dos anos 70,
Foi lá em Búzios, no Rio de Janeiro. Foi um caso que ficou muito conhecido, porque a imprensa cobriu muito. O Doca Street matou a companheira Ângela Diniz. Eu estou falando aqui de memória, eu não fiz uma pesquisa para poder recuperar esse assunto. Me veio agora aqui, durante a gravação desse podcast. E tanto que ele foi absolvido no primeiro julgamento, porque foi considerado, né, que ele estava defendendo a honra dele, né? Aquela história de eu vou lavar a minha honra com sangue, né? Ele agiu no estado emocional e foi na legítima defesa da honra, ele foi e matou a mulher. Tanto que houve um clamor popular, ele foi em julgamento novamente, e aí ele foi condenado, finalmente foi condenado e cumpriu sentença durante muitos anos. Mas, enfim, o que isso leva a gente a pensar, a refletir, independentemente de ser uma questão de insegurança, independentemente de ser uma questão de posse, eu vou falar aqui por um aspecto muito mais espiritual, porque eu não sei nem se cabe falar isso, mas eu tenho vontade de falar isso. Porque é o seguinte, a partir do momento em que o indivíduo ele se sente dono da outra pessoa, está faltando aí uma evolução espiritual nele de forma muito importante. Porque, em primeiro lugar, aquele ditado que a gente sempre ouve falar, que ninguém é de ninguém, é porque não é mesmo. Né? E eu sempre penso da seguinte maneira, né? Eu, quando era jovem, também eu tinha essa coisa do ciúme. Né? Eu ia ficar muito possesso se eu soubesse que eu tivesse tomado um chifre. Né? Você virar corno de uma hora para outra, desculpe o linguajar franco, mas ninguém suporta isso daí. Só que é o seguinte, com o passar dos anos, aí você pensa da seguinte maneira, ok, se saiu com outra pessoa, saiu com outro homem, ou se saiu com outra mulher, quer saber de uma coisa? Que se dane, bicho. Né? Então vá procurar uma outra pessoa que esteja afim de você. Se aquela saiu com outra, porque não quer mais você. Eu penso assim. Né? E não sei se estou pensando de forma muito simplória, mas a partir do momento que uma pessoa não quer mais a outra, ela vai buscar fora. Ou ela vai buscar fora, ou ela vai se satisfazer fora. Algum complemento provavelmente está faltando. E de repente, se ela quer encontrar isso nos braços de um outro homem ou de outra mulher, seja o que for, tá bom, seja feliz. Né? O que eu não posso admitir é eu estragar a minha felicidade dando um soco, ou dando um tiro, ou dando uma facada, Deus me livre e me defenda, não é? Estragar a sua vida por causa de outra. A partir do momento que ela decidiu sair, então seja feliz, vá embora. É difícil você lidar com a perda. Ninguém gosta de lidar com a perda, a realidade é essa. Você perder aquilo que você gosta é doído, né? E toda mudança de status, né, por assim dizer, de status eu quero dizer de situação. Toda mudança de situação, ela traz desconforto. Bom, vou te dar um exemplo. Se o seu chefe chega para você amanhã, por hipótese, né? Ó, você está demitido. Você vai ficar triste, você fica chateado. Tem pessoas que caem no choro, em prantos, e vão embora da empresa em prantos. Por quê? Foi tirado dela o chão. E esse chão não é só o emprego, esse chão muitas vezes é o amor do outro, é aquela relação de confiança. Mas aí é o tal negócio, é a hora que você tem que estar preparado para não ter uma reação que possa te complicar muito mais a vida. Tudo bem, se você perdeu o amor da sua vida, deixa ele embora. É melhor do que você perder a sua liberdade. Do que você... Imagina, você tem uma reação violenta, vai preso. Ou vai presa. Não é muito pior do que você sofrer em casa calado ou calada, não é? É isso que eu falo. Às vezes a pessoa não raciocina pelo lado talvez um pouco mais pragmático, se bem que o sentimento ele não é pragmático, né? Existem muitas questões que envolvem uma relação e essencialmente essa questão da entrega, essa questão da confiança, mas muito mais aquela percepção do o outro me pertence. E quando ele deixa de pertencer, este sentimento da perda, ele é extremamente doloroso. Eu acho que talvez seja por aí que as pessoas precisariam saber lidar com isso. Ô Silvio, eu estou falando bastante aqui. Será que eu estou falando alguma bobagem? Como é que você vê essa questão aí?
Não, não falou bobagem, não. É, quando você fala ninguém é de ninguém, não é mesmo. Nem os filhos são nossos, né? É, aí eu vou entrar também nessa outra questão, né? Os ciúmes que os pais têm dos seus filhos, às vezes é tão grande que sufoca, né, esses filhos, não permitindo até que eles tenham vidas amorosas, né? Que eles possam se relacionar e o que vai causar daí problemas nos relacionamentos desses filhos também, né? Porque eles não vão saber se relacionar com outras pessoas sem sentir ciúmes, porque é assim que eles conviveram, é assim que eles aprenderam. Então, o outro tem que ser meu. Então, aí entra a posse que você fala, Ulisses, onde eu tenho, o outro é meu, o outro me pertence. Não, não pertence. Ninguém é de ninguém, todo mundo é livre, né? E muitas vezes eu trato o que nos casamentos, né? Nas terapias de casal, por exemplo, quando um casal chega ao consultório, né? Quais são os acordos que este casal fez? Né? Existem pequenos acordos feitos com os casais que às vezes pode inclusive deixar as pessoas um pouco alertas, tipo, como assim esse casal fez esse tipo de acordo? É do casal, eles chegaram a um determinado acordo e tudo bem. É o que às vezes a gente vê por aí que falam dos relacionamentos abertos, né? Então os dois são casados, mas cada um sai de um lado e vão ter as suas vidas. Ok, tá bom para os dois estão acordados disso, não está fazendo mal para nenhum dos dois, ótimo, relação que segue. Agora, isso não foi acordado, não foi, não existiu um acerto ali e eu estou traindo o outro, ela está me traindo, enfim. Aí entra o quê? O sentimento, o emocional mal trabalhado. Então, se, como você disse, o outro vai procurar fora alguma coisa que ele não está tendo aqui, e isso a gente acabaria falando muito até a esse respeito, né? Procurar fora o que não está tendo aqui, mas você conversou com a sua companheira, você conversou com o seu companheiro, existiu ali alguma conversa para dizer, olha, você está falhando nisso, olha, eu estou falhando em alguma coisa, ou o que eu espero de você, para o outro poder olhar para você e falar, olha, o que você está me pedindo eu não consigo fazer. Eu não consigo atingir, aí a gente entra naquela coisa da expectativa do outro, né? Eu não consigo atingir essa sua expectativa, você está esperando demais de mim. E aí o casal vai tentar entender o que está acontecendo. Ou eu continuo junto e vou tentar acertar estas arestas, ou cada um vai procurar o seu rumo. Quando isso não acontece, aí vem as questões da traição, a infidelidade, os relacionamentos extraconjugais. Quando um dos dois descobre que isso acontece, aí vem a agressividade do emocional mal elaborado, aonde na hora, né, que você falou, por que ele não para, não pensa o que ele vai fazer, ele vai estragar a vida dele. A gente vê inúmeras histórias assim de pessoas muito bem posicionadas na vida e que vão lá e estragam tudo por um momento de loucura. Né? Diz que todo mundo tem um minuto, um segundo de loucura no dia. Eu costumo dizer que é melhor esse um segundo dar quando a gente está dormindo. Pelo menos você não corre o risco de fazer nada errado. Só que essa pessoa, ela não tem controle no seu emocional e ela vai e acaba tendo um ato, né? Eu já vi, inclusive, mulheres muito bravas, e isso não são os memes de internet, não. Eu vi acontecer a mulher destruir o carro do companheiro porque estava irritada com ele, não era nem questão de traição, né? Era uma outra irritação e ela pegou uma cadeira que estava ali no estacionamento e tacou no carro e destruiu ali o carro do marido, né? Sendo que o carro na realidade era até dela. Então, quer dizer, é uma coisa tão... que a pessoa sai tanto de si que ela não percebe nem o que ela está fazendo. Né? Ela não consegue parar naquele momento e falar o que eu estou fazendo. Isto não é porque a pessoa ali teve esse momento de loucura. Provavelmente ela tem ali dentro dela uma agressividade que ficou camuflada por algumas coisas. Ele conseguiu disfarçar, né, essa questão dessa agressividade, mas muitas vezes, quando a gente recebe isso no consultório e começa a conversar e pergunta para a pessoa, né? Mas ele nunca deu nenhuma dica de que era uma pessoa agressiva? Não, nunca. Aí você começa a investigar. Em algum momento ele teve uma atitude agressiva, né? Eu já escutei esse relato. Não, só uma vez ele me empurrou e eu caí no sofá e me machuquei.
Ah, mas ele não me agrediu. Isto é uma agressão. Ele empurrou, né? Então é uma agressão. Já era um indício de que era uma pessoa agressiva. Um outro relato que eu também já recebi. Ah, eu estava com uma travessa de macarrão na mão e ele não queria comer o macarrão. Ele deu um tapa na travessa do macarrão, voou o macarrão para tudo. Mas ele não é agressivo. Não, isto é um indício de agressividade, né? Que muitas vezes nem as mulheres, nem os homens conseguem olhar para isso e ver que isso é um indício de que aquela pessoa é agressiva e precisa de ajuda, né? E precisa de ajuda, só que a pessoa precisa querer se ajudar, né? Não adianta a esposa ou o marido chegar, né, para o companheiro e falar, olha, você precisa procurar ajuda, o teu ciúme está atrapalhando o nosso relacionamento, a sua agressividade está atrapalhando o nosso relacionamento. A pessoa tem que entender que aquilo não está bom para ela e aí ela vai procurar ajuda, né? Quando ela perceber que esse ciúme, né, está atrapalhando a relação do casal, que o ciúme está atrapalhando às vezes as relações profissionais da pessoa, porque existe, né, o ciúme dentro da empresa, né, o chefe prefere o fulano do que o ciclano, então o ciclano fica ali todo doído porque o colega foi chamado para uma reunião e ele não foi, né? Eu também já vivi no mundo corporativo e já vi isso acontecer várias vezes. E a pessoa fica lá dentro, ela sabe que ela não pode fazer nada, né? Porque senão ela vai ser demitida, mas aquilo ela vai colocando para dentro dela e vai virando uma doença, né? Aonde ela vai se tornar pessoa agressiva, às vezes com outras pessoas, porque ela sabe que dentro do ambiente profissional ela não pode ser agressiva com ninguém. Então ela vai ser agressiva em casa, né? Aí a gente às vezes encontra questões da violência doméstica, né? Porque a pessoa, e quando a gente vai ver, né, o que o chefe tem para falar dessa pessoa, não, mas ele é uma pessoa maravilhosa, super amiga, tal, mas é porque lá ele ficou contido, porque não podia colocar para fora e vai ser agressivo num lugar onde ele tem mais liberdade, vamos assim dizer, para extravasar essa agressividade. Então, se é uma dica que a gente pode deixar também, observe o seu comportamento primeiro, né? Como que você age nessas relações amorosas, relações de amizade, relações profissionais, como você se sente em relação a essas pessoas, quais os pensamentos que você tem, né? Porque às vezes a gente ouve assim, nossa, eu queria matar o meu chefe, mas é apenas uma colocação, né, que a gente fala da boca para fora, mas se você foi para casa imaginando como você mataria essa pessoa, né? Também pode ser que não saia daí, mas vamos reparar nisso, né? Porque de repente não vou matar ninguém, mas eu vou de repente chegar em casa e vou maltratar o meu cachorro. Eu vou maltratar os meus filhos, né? Eu vou tratar mal o meu marido, eu vou tratar mal a minha esposa porque eu estou ali muito incomodado com o que está acontecendo em outro local. E aí eu vou ser agressivo e a agressividade vem. Então eu vou começar a reparar isso em mim. Quando eu não tenho essa condição de reparar isso em mim, eu vou reparar nas pessoas que estão à volta de mim também, né? Como que essa pessoa chega do trabalho, como que ela sai para ir trabalhar, como que é nas relações em casa, relações com os filhos, relações com os pais, né? Como que é esta pessoa? Então, se eu perceber que o outro não está indo para um caminho que não está legal nem para ele nem para mim, eu vou tentar falar. Só que o outro só vai procurar ajuda se ele quiser. Se ele não quiser, aí eu vou decidir o que eu quero fazer com isso, né? Se eu continuo nessa relação doentia, porque acaba sendo, ou eu vou sair e vou procurar aí o meu caminho. O que eu digo é o seguinte, pelo menos se eu posso dar alguma dica aqui, é que sentiu ciúme, sentiu sintoma de ciúme, sentiu esse sintoma de que as coisas não estão indo bem e que você qualquer hora pode perder a cabeça, então vai buscar um tratamento, vai buscar ajuda, né? Isso é um sinal de alerta para você, porque isso pode dar mal, pode acabar mal. No melhor das hipóteses, né, você arruma uma confusão com aquela pessoa, no melhor das hipóteses. E ao passo que se você busca a solução desse problema, né, você vai evitar sofrimento para você, para sua família e para todo mundo, né, que está perto, porque é o seguinte, quando uma pessoa sofre, as pessoas que a querem bem, elas acabam sofrendo junto. Elas sofrem junto, né? Porque
elas veem que existe uma dor que te incomoda e elas não podem fazer nada. E é só você, a única pessoa, né, que pode fazer. Isso eu estou dizendo no caso da pessoa que sente, né? Mas então é isso daí, gente. Estamos chegando aqui ao final do nosso episódio hoje de podcast. O tema é ciúme no relacionamento. E se você tiver alguma outra questão, alguma questão para fazer aqui pra gente, escreve, manda um e-mail pra gente aqui, psicologiaempodcast@gmail.com. E aí a gente tenta responder no próximo episódio, tá bom? Agora, vou começar a pedir o seguinte: dá like, compartilha, né? Porque a gente precisa disso aqui, a gente tá começando, a gente quer crescer. Então, não esquece de dar like aí e comenta também. Se você não gostou, pode falar, que a gente é extremamente democrático, que a gente vai aceitar a sua crítica, desde que construtiva, porque se não for a gente deleta. Então tá bom, Silvia, até a próxima, né? Até a próxima. Deixem aí realmente seus comentários. Se tiver alguma pergunta a respeito do tema aqui abordado, pode mandar também. Se a gente não conseguir responder pelo podcast, a gente responde por e-mail para vocês, tá certo? Então tá bom, gente. Um abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.